Glória a Deus, aleluias. Olá, meus irmãos, Pai seja convosco. Estamos aqui para juntos adorarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ministrarmos a Ele, rendermos a Ele graça, louvor, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém? Espero que você esteja bem, que a sua casa, a sua família esteja bem. E neste momento nós iremos aqui, separamos este momento para adorar o Senhor. Aí onde você está, na sua casa, onde você está acompanhando agora esse vídeo, que seja um momento de rendição a Ele, seja um momento ao qual verdadeiramente você separou para entregar a Ele o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, você que tem a Bíblia aí, no Salmo de número 84, nós vamos ler uma palavra, Salmo de número 84, que o salmista estava vivendo uma saudade ali de ir ao templo do Senhor. Eu creio que também esta saudade está aí no seu coração, Você que não está podendo vir à igreja, nós não estamos podendo reunir os irmãos na igreja, Então eu acredito que você esteja com essa saudade aí também de vir ao templo, de adorar ao Senhor juntamente com todos os irmãos na congregação do Senhor. Salmo de número 84 diz assim a palavra: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E os teus altares, e eu, Senhor, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então o salmista expressava aqui o desejo que ele tinha de poder estar ali ao templo do Senhor, de ir ao templo do Senhor. Isso é um salmo ao qual eles cantavam quando eles estavam indo ao templo do Senhor ali, e havia esse desejo no coração de Israel de ir à casa do Senhor, de cultuar ao Senhor na casa dele. Eu também creio que esse desejo, essa saudade está no teu coração. E como ele diz, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então é na presença do Senhor, na casa do Senhor, que nós encontramos a nossa morada. Eu creio, nós sabemos muito bem disso, que Deus não está restrito a um templo, a um edifício construído por mãos do homem. Deus, Ele quer habitar dentro de mim e de você, mas nós sentimos sim a saudade de estarmos na casa do Senhor, reunidos juntamente com todos os irmãos. Vamos orar no nome de Jesus. Se você puder, aonde você estiver agora, fechar os seus olhos, eu convido você a fazer uma oração. Querido Deus e Pai amado, nós oramos o Teu nome, Jesus, o nome que está acima de todo nome. E eu desejo do nosso coração neste momento render graças a Ti, bendizer e exaltar o Teu nome. Pai, eu Te peço que tudo que nós vamos fazer agora neste culto seja tão somente para honrar e glorificar o Teu nome, Jesus. Que tudo que não seja do Senhor, tudo que queira impedir, atrapalhar este momento, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Senhor, fala conosco neste lugar. Fala conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Vem, Deus, tocando os nossos corações. Vem, Senhor, tocando em cada coração que vai estar agora acompanhando este vídeo, Deus. Que o Senhor ministre sobre cada vida, sobre cada coração. Visita cada lar, cada família agora. Opera o Teu querer, opera a Tua vontade, Deus, no nome de Jesus. E abençoa cada um. Deus, eu oro por aqueles, Pai, que estão enfermos. Que o Senhor venha curando agora no nome de Jesus. O Senhor venha repreendendo toda enfermidade no nome de Jesus, todo mal seja repreendido, Senhor, de cada vida agora, Senhor. Visita, Deus, os enfermos, ó Senhor, e vem com cura, vem com milagre, vem com libertação, Deus amado, porque o Senhor é poderoso para fazer muito e muito mais daquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos. Abençoa no nome de Jesus cada lar que vai estar agora recebendo esta palavra, cada vida que vai estar recebendo agora essa palavra, que o Senhor venha abençoando cada um poderosamente no nome de Jesus. Fica conosco, Deus amado. Assim nós oramos, ó Deus, e nós já Te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar a Ele no nome de Jesus.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Continue em adoração ao Senhor. Ele é digno de toda honra e de toda glória, de todo louvor e adoração. Não há outro como tu, Senhor Jesus. Nós te bendizemos, Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. E nós queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só Ele é, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Por isso nós queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer. Nós te agradecemos, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Não há outro Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sim, Senhor. E nós engrandecemos o teu nome, Jesus. E nós bendizemos o teu nome, Jesus, pois só tu és. Só o Senhor é sobre toda a terra e céu. Deus Todo-Poderoso, Deus misericordioso, Deus fiel nas nossas vidas. Não há outro como tu, Senhor. E nós engrandecemos a ti. E nós exaltamos a ti, Senhor. Nós rendemos a ti o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Queremos o teu nome engrandecer. Nós te agradecemos, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não há outro como tu, Senhor. Só o Senhor é Deus sobre toda a terra e céu, Senhor. E nós estamos aqui para te adorar, Jesus. Não há outro como tu, Deus. Aleluia, Senhor. Entrega a Ele o teu coração neste momento, a tua adoração. Renda-se a Ele em espírito e em verdade. Dê a Ele o seu melhor. Ele é aquele que tem poder para transformar as nossas vidas, para transformar o nosso coração. E com certeza todos nós precisamos ser transformados pelo Senhor. Precisamos de um novo coração. E só o Senhor é quem pode dar esse coração a cada um de nós. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás.
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Dai-nos um coração igual ao teu, Senhor. Dai-nos um coração segundo o teu coração, Senhor, disposto a obedecer e cumprir o teu querer, Jesus. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me, Senhor. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Me ensina a amar o meu irmão. Nos ensina, Deus, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita o meu caminho, ó Deus. Dai-me um novo coração, nos dá, Senhor. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao teu. Sim, Senhor, é isso que nós queremos, Deus. Um coração igual ao seu, Senhor Jesus. Só o Senhor pode produzir esse coração nas nossas vidas, Senhor. Que cada dia nós vamos buscar um coração igual ao teu, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Se você é grato pelo Senhor, ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família, celebra o Senhor onde você está, reunido aí com a sua família, né? Celebra Ele com alegria, celebra Ele com o seu melhor. Apresente a Ele neste momento o teu melhor louvor, a sua melhor adoração, porque nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, que pelo seu favor é o que me faz crescer.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Adoramos e exaltamos o nome do Senhor. Nós vamos ler uma palavra, compartilhar com os irmãos aqui a palavra que Deus ali colocou no meu coração. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João. Evangelho de João. Nós estamos encerrando hoje uma campanha de 21 dias de oração e jejum. Nós começamos essa campanha no dia 6 de abril e nós estamos encerrando ela hoje. E durante esses 21 dias nós lemos aí o Evangelho de João, do capítulo 1 hoje, capítulo 21, encerrando a nossa campanha de jejum e oração. Oramos aí pelo nosso país, por todo mundo, oramos também pela igreja, um fortalecimento espiritual sobre a vida dos nossos irmãos e toda a igreja do Senhor Jesus. E Evangelho de João, capítulo de número 6. Aleluia, Deus. Que toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. João, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 26 deste capítulo. João, capítulo 6, a partir do versículo de número 26. Acompanhe comigo a leitura da palavra, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes, para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Somente até aqui. Senhor, fala conosco por intermédio da Tua palavra agora, Espírito Santo. Ministra os nossos corações. Tira agora, Deus, toda a dureza, toda a incredulidade. Tira agora, meu Deus, toda a cegueira espiritual. Que o Senhor venha tirando agora as escamas dos olhos, Senhor, e destapando os ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a Tua palavra, compreender ela e sermos assim, meu Deus, alimentados por ela. Senhor, no nome de Jesus, que cada lar, cada pessoa que está acompanhando agora esta mensagem, Deus, ela seja tocada por Ti, Espírito Santo. Que ela esteja de coração aberto para receber de Ti, Senhor, somente do Senhor, Deus. Que o Senhor ministre sobre esta vida agora. Se ela precisa de um milagre, faz um milagre. Se ela precisa de uma cura, leva a cura agora, Senhor, porque o Senhor é o Deus que tudo pode fazer, Deus amado. Abençoe, Deus, Senhor, cada vida que está acompanhando esta mensagem agora, cada lar, cada família, no nome de Jesus. Eu oro e Te agradeço, ó Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o tema desta mensagem é como se tornar espiritualmente saudável. Como nós sermos sadios espiritualmente. E assim como fisicamente, a nossa vida
ela passa a ser definida por aquilo que nós comemos, a nossa vida espiritual também não é diferente, né? Fisicamente, nós passamos a ser definidos pela nossa alimentação, por aquilo que nós nos alimentamos. O que nos alimenta é o que vai nos fazer bem ou mal fisicamente. Se você tem uma alimentação saudável, então fisicamente você vai estar saudável. Mas se você não tem uma alimentação saudável, consequentemente, fisicamente, você não vai estar com saúde, você vai desenvolver vários problemas, né, do seu corpo físico. Então, espiritualmente, não é diferente, né? E aproveitando este momento que nós estamos de quarentena, de isolamento, como tem andado, né, a nossa alimentação, tanto física como espiritual? Como nós temos nos alimentado nesses dias que nós estamos aí de quarentena? Eu acredito que para algumas pessoas, talvez a alimentação tenha melhorado, para aquelas pessoas que não tinham tempo de parar para comer, né, que comiam na rua, né, que não faziam uma alimentação adequada por conta do tempo, da correria, do trabalho. Então comia qualquer coisa, comia de qualquer jeito, comia de qualquer hora. Então esse tempo agora que ela está sem trabalhar, que ela está sem essa correria, talvez ela tenha voltado a se alimentar de uma alimentação mais saudável. E também outras pessoas que talvez não esteja atentando para isso, também estejam exageradamente comendo coisas que não são saudáveis, né? Durante essa quarentena tem aí esbanjado nos salgados, nas massas, né? Nos doces. Então é algo para nossa reflexão, como anda a nossa alimentação nesse tempo, né? Tanto físico como espiritual, de que nós temos nos alimentado, né? Muitas pessoas, infelizmente, fisicamente até cuidam da sua alimentação, mas não cuidam da sua alimentação espiritual. Outros até procuram cuidar um pouco da sua alimentação espiritual, mas não cuidam da sua alimentação fisicamente. E nós precisamos entender e aprender que nós precisamos cuidar tanto do nosso corpo, né, como o templo e morada do Espírito Santo, corpo físico, como também da nossa vida espiritual. E tudo isso vai depender da nossa alimentação, vai depender daquilo a qual nós temos nos alimentado, né? O que me alimenta é o que vai me trazer vida ou morte, né? Do que eu tenho me alimentado é o que vai me tornar saudável, sadio ou doente. Então, como se tornar espiritualmente saudável? Existem muitas coisas que nós devemos fazer para nos tornar espiritualmente saudável. O que eu vou falar agora não está uma vida espiritual sadia não vai estar restrita àquilo que eu vou falar. Isso aqui é uma pequena parte daquilo que nós devemos fazer para estarmos sadios espiritualmente, né? Mas nós precisamos atentar para isso, né? Será que eu tenho me alimentado de algo bom que está me fazendo bem espiritualmente? Ou será que eu estou mal espiritualmente? Se eu estou mal espiritualmente, eu preciso rever qual alimentação eu tenho comido, do que eu tenho me alimentado espiritualmente, do que eu tenho me servido espiritualmente. Então, não pense que eu estou falando como alguém que está cumprindo direito a uma regra de alimentação. Eu preciso me adequar, mudar muito a minha alimentação, tanto física como espiritual também, preciso. Mas eu apenas quero compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, e eu creio que vai servir muito para me ajudar e também para te ajudar. Então, precisamos atentar para isso, do que eu tenho me alimentado. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto que chama muita atenção. Por quê? Porque Jesus havia multiplicado os pães e os peixes. Jesus havia feito ali um milagre de alimentar a multidão
e ainda assim sobrar comida, né? Então as pessoas gostaram daquilo, as pessoas admiraram aquilo, tanto que logo em seguida procuraram Jesus novamente. Eles foram atrás de Jesus novamente para que Jesus ali cuidasse deles, né? Eles queriam ser saciados e eles foram até Jesus. E quando eles chegam até Jesus, a multidão, né, chega ali até Jesus. No versículo 26 diz: respondeu Jesus: em verdade vos digo, me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Por isso que eles foram até Jesus, porque fisicamente eles haviam ali se alimentado, eles estavam fartos, e aquilo agradou a eles. E eles foram até Jesus novamente. E Jesus, conhecendo os nossos corações, já disse logo: olha, vocês estão me procurando, não é por causa dos sinais, né? Mas porque vocês comeram dos pães e vocês estão fartos. Aí Jesus vai dizer assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus estava ensinando aquela multidão ali, juntamente com seus discípulos que ali estavam, que aquele povo deveria trabalhar não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste. E essa comida, o Filho do Homem era quem vos daria, ou seja, o próprio Jesus era quem poderia dar desta comida. E aí eles foram questionar Jesus, né? O que nós devemos fazer para realizar a obra de Deus, né? O que nós devemos fazer? Jesus vai dizer: olha, para que vocês realizem a obra de Deus, vocês precisam crer naquele que por ele foi enviado, ou seja, Jesus. E não bastasse a multiplicação dos pães, eles dizem assim: então, que sinal você faz para que nós possamos crer em ti? Que sinal você faz? E aí Jesus vai dizer, e eles vão dizer: nosso pai comeram do maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Só que Jesus vai dizer: não, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Nós sabemos que no deserto, o povo ali, Israel, comeu o maná que caía do céu, né? O maná que Deus enviava àquele povo, mas porém, todo aquele povo ali, eles pereceram, né? Mas o pão que desceu do céu, ele vem para dar vida ao mundo. E quando esse pão, ele vem para dar vida, se cumpre aquilo que Jesus ele diz: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Lá também no Evangelho de João, no capítulo de número 10. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então, dentro desse texto nos traz uma reflexão sobre qual pão nós temos comido, sobre de qual pão nós temos nos alimentado. Se é o pão que desceu do céu, ou se é o pão que é preparado pelo homem. Não é aquele pão que desceu diretamente do céu, porque Jesus está dizendo: o pão que desceu do céu é aquele que o Pai dá. E este pão que desceu do céu, o pão que vem de Deus, ele vem para trazer o que? Vida ao mundo. Então, espiritualmente, se nós não estamos tendo vida espiritual e vida saudável espiritualmente, significa que nós não temos nos alimentados do pão que desceu do céu. Porque hoje nós temos um farto, né? Comidas fartas espirituais. Mas será que verdadeiramente é o pão que desceu do céu? Como assim, pastor? Tantos pregadores que se existe hoje, tantas mensagens que é pregada hoje,
Se diante de tantas pregações e tantas mensagens, se a gente tem tornado um quadro de pessoas mais enfermas e doentes espirituais, então significa uma coisa: nem tudo aquilo que está nos alimentando é o que está descendo do céu. Será que nós não estamos nos alimentando de uma religião que não pode dar vida ao mundo? Será que nós não temos nos alimentado de conhecimentos humanos, sabedorias humanas pregadas nos púlpitos, ministradas através da internet, que faz tudo menos nos dar vida? Quantas das vezes as pessoas estão ouvindo mensagens, pregações que, ao invés de ajudá-la, de tornar ela um verdadeiro discípulo, enche essa pessoa mais de dúvida, mais de medo, mais de receio? Então, se aquilo que tem me alimentado espiritualmente não está me trazendo vida, não está me trazendo uma vida espiritual sadia, eu preciso rever, porque o verdadeiro pão que desceu do céu, que vem de Deus, o versículo 33 está dizendo que ele vem para dar vida ao mundo e não para trazer morte. E nós precisamos atentar sobre qual alimento espiritual nós estamos comendo. Porque, irmãos, e você que nos escuta, que está vendo este vídeo agora, tudo que é tão agradável é o que mais nos causa dano. Aquilo que a gente gosta, né? Refrigerante, para quem gosta, é bom demais, mas faz um mal terrível. Massas, né? Você que gosta de massas aí, de todos os tipos, torta, pastéis, pizzas e tantas outras coisas, que é bom demais, eu gosto. Mas se a gente passar a se alimentar só dessas coisas e comer essas coisas sempre, a gente vai morrer. Então, nós precisamos analisar e observar sobre espiritualmente, eu estou falando aqui espiritualmente, o que nós temos nos alimentado. Será que você não tem aí recebido de um pão que não está te trazendo vida, que não está trazendo uma transformação, uma mudança? O verdadeiro pão, o pão que vem de Deus, é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Dá vida ao mundo. Que pão é esse? Jesus é a palavra. Nós precisamos nos alimentar desta palavra. O Espírito Santo é aquele que ministra a palavra de Deus aos nossos corações. Então observemos, durante esse tempo, durante esse período, como nós temos nos alimentado, tanto fisicamente como espiritualmente. Eu quero também ler outro texto, que vai nos falar a respeito também de um momento de crise na vida dos discípulos, e também podemos dizer na vida da igreja naquela época que ali existia. E que atitudes eles tomaram, né, diante daquela crise, ou em que alimento eles foram, de que alimento eles foram se alimentar no momento daquela crise. Volte comigo, você está em João, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. É um texto comprido, nós vamos ler agora. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Diz assim a palavra: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus:
que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Leia comigo, acompanhe comigo de novo o versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Continue. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Eu vou parar por aqui por enquanto, depois a gente lê mais alguns textos aqui. Mas nós estamos lendo aqui, a respeito de dois discípulos que estavam tristes, desanimados, e não só esses dois, mas os demais estavam vivendo uma crise agora, um momento muito difícil, porque Jesus já havia sido morto, crucificado, sepultado, e agora o corpo de Jesus não havia sido encontrado no sepulcro. Mas tudo isso trouxe um pavor e um medo tão grande aos discípulos, que em outros textos nós vamos ler que os discípulos estavam reunidos, trancados dentro de casa com medo dos judeus, porque se haviam matado Jesus, imagina agora o que fariam também com seus discípulos, com aqueles que também acreditavam que Jesus seria o Filho de Deus. E esses dois discípulos agora eles estão saindo de Jerusalém, retornando para a sua aldeia chamada Emaús, e eles vão caminhando, e a Bíblia vai nos dizer que a aldeia deles ficava distante de Jerusalém 60 estádios, ou seja, aproximadamente uns 11 quilômetros. Era uma caminhada boa. E enquanto eles vão caminhando, a Bíblia vai nos dizer que o próprio Jesus se aproxima deles, pergunta a eles: o que vocês estão conversando? E a Bíblia nos diz que eles pararam tristes, entristecidos, e respondem para o Senhor: és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, que ignora as ocorrências desses últimos dias, o que está acontecendo? E Jesus: o que está acontecendo? E eles vão dizer: ora, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aqui é onde ele vai revelar para Jesus qual comida espiritual os discípulos tinham se alimentado durante esses dias que Jesus havia sido crucificado. Ele diz assim: em verdade, ora, versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles estão dizendo: durante o tempo que Jesus esteve ali com os discípulos, ensinando, pregando, ministrando, eles receberam o pão do céu, pão da vida, que o próprio Jesus, que era o próprio Jesus. E isso trouxe fé, confiança, firmeza naqueles homens. Tanto é que eles dizem: nós esperávamos, nós acreditávamos que Jesus era aquele que veio para redimir o seu povo. Só que quando Jesus é crucificado, quando Jesus é ali levado preso no jardim do Getsemane, a partir de ali então os discípulos não tiveram mais contato com Jesus,
de ensinamento, de receber da sua palavra. E quando Jesus foi levado à cruz do Calvário, foi morto ali crucificado, padeceu naquela cruz. Então os discípulos agora passaram a se alimentar de uma outra fonte, a comer de uma outra comida. O medo, a dúvida, a incerteza e o que as pessoas falavam ao seu redor. Tanto é que os discípulos estão dizendo: nós nos alimentamos durante um tempo de uma comida que nos deu fé, que nos deu ânimo, que nos deu esperança de que Jesus iria redimir o seu povo. Mas agora, Jesus crucificado, nós passamos a nos alimentar de uma outra comida, da incerteza, da dúvida, do medo, da incredulidade. E durante esse tempo de quarentena, muitos cristãos só têm se alimentado dessa comida da incerteza, da dúvida, do medo, da incredulidade. E quando você passa a se alimentar dessa comida, é ela quem vai. Toda comida ela vem para nos fazer bem ou fazer mal ao nosso corpo físico. Então espiritualmente também é a mesma coisa. Quando você está se alimentando da palavra, da oração, do louvor, você ganha força, você ganha fé, você ganha ânimo. Mas quando você passa a se alimentar do que a televisão está falando, do que as mídias estão falando, das notícias que surgem nas redes sociais, então você passa a se alimentar de quê? Do caos, do medo, do transtorno, da incerteza, da insegurança. Os discípulos deixaram de se alimentar do pão do céu, do pão da vida, e passaram agora a se alimentar de um outro pão, um pão da carne, um pão carnal, um pão terreno, que trouxe no coração deles somente isso: dúvida, medo, incerteza, fazer com que eles recuassem. Eles estavam tão cheios deste pão, eles estavam tão saciados com este pão do homem, com este pão da terra, que quando o pão do céu aparece novamente, eles não o reconheceram. Quando o pão da vida estava ali caminhando com eles, eles não o reconheceram. E é isso que acontece nas nossas vidas, de tanto nos encher de um pão terreno, não há espaço para um pão espiritual. De tanto você ouvir essa mídia corrompida, com tantas coisas negativas, quando alguém vai te trazer uma palavra de fé e de ânimo, você fica com raiva, você não aceita, você não acredita. Não porque fulano falou isso, não porque doutor fulano está falando isso, não porque a OMS está falando isso. Ei, se você um dia já provou do pão do céu, se você um dia já provou e comeu do pão da vida, você tem vida e vida em abundância. Não importa como esteja a situação ao teu redor, não importa o que o mundo está passando, se as pessoas vão crer ou não, mas aquele que se alimenta do pão do céu, do pão da vida, tem vida e vida em abundância. Mas os discípulos agora estavam corrompidos por um pão terreno, e quando o pão da vida estava caminhando com eles, eles não reconhecem mais, eles não entendem mais a sua voz. Só que Jesus não desiste dos seus discípulos, Jesus não desiste de mim, Jesus não desiste de você. Eu não sei se você está contaminado com este pão da terra, eu não sei se você está contaminado com as coisas contrárias, com as coisas negativas, mas Jesus não desiste. Por isso que Jesus está indo até a tua casa agora, através desta palavra, porque Jesus quer desintoxicar você dessas coisas negativas. Jesus quer purificar a tua alma, o teu espírito novamente. Jesus quer abrir os teus olhos espirituais, destampar os teus ouvidos espirituais, para que você receba o pão do céu novamente. Prove deste pão, tenha vida e vida em abundância. Eram 11 quilômetros de caminhada. Começa a caminhar novamente com Jesus.
Comece a andar novamente com Jesus, comece mesmo sem fé, comece mesmo sem esperança, mas comece a caminhar, porque até o final desta caminhada você receberá o milagre de ter os seus olhos desvendados, de ter agora os seus ouvidos destampados, para que possa ver e ouvir a voz do Senhor novamente. Jesus vai caminhando com os discípulos, e eles vão ali citando para Jesus a dificuldade, o caos que está acontecendo, né? Como nós estamos vivendo agora. Quantas vezes as pessoas se sentam somente para falar do caos e se alimentam só disso. Mas enquanto isso, se a gente for parar, tem tantas pessoas aí trazendo mensagens de esperança, palavras de ânimo, de amor, de fé. Quantas pregações, quantos pregadores não estão pregando, tentando aí fazer com que as pessoas voltem a se alimentar novamente do pão da vida, do pão que desceu do céu. É isso que Jesus quer fazer nas nossas vidas. Então, Jesus vai caminhando com eles, Jesus vai caminhando, e chega um momento que Jesus não aguenta mais ouvir eles tanto, o desespero, o medo. Aí Jesus vai começar agora a trabalhar na desintoxicação da vida daqueles discípulos. Jesus diz: não, isso não está na Bíblia, eu estou aqui conjecturando. Jesus disse: eu preciso fazer uma limpeza no coração desses meninos de novo. Eu preciso aqui trazer a lembranças, a memória deles, o pão da vida, o pão do céu, a palavra do Senhor. E aí, queridos, a Bíblia nos diz que quando eles terminam de falar tudo aquilo, e o interessante é que eles dizem assim: é bem verdade que algumas das mulheres que estavam conosco, foram até o sepulcro, verificaram, e quando chegaram lá, verificaram que o corpo não estava lá, e os discípulos foram e viram que verdadeiramente não estavam ali. O corpo de Jesus não estava ali, eles não viram. Então esse foi o ponto final, para que Jesus dissesse: basta, está na hora de eu trazer à memória de vocês aquilo que dá esperança. E Jesus no verso 25 diz assim: então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. O versículo 25 vai confrontar duas coisas muito comuns nos dias de hoje: nécios e tardos. O que é ser nécio? Neste caso aqui, é ser desprovido do conhecimento. Jesus vai dizer: por que vocês estão tão desprovidos do conhecimento? Conhecimento de quê? Da palavra, das profecias, daquilo que os profetas falaram. Por que o coração de vocês estão tardos? O que é ser tardo de coração? É lento, demorado, preguiçoso para crer naquilo que a palavra já falava, naquilo que os profetas já profetizaram. Por que vocês são desprovidos de conhecimento? E esse é o mal da nossa geração. Falta de conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, das escrituras, daquilo que a palavra está falando. Buscam se encher de tudo menos da palavra. Jesus está dizendo: por que vocês são tão assim, tão desprovidos, Por que vocês não buscam o conhecimento, para que vocês possam crer em tudo que os profetas disseram, tudo? Porque assim como os profetas profetizaram, é como se Jesus estivesse dizendo: assim como os profetas profetizaram que eu viria para restaurar Israel, mas também eles profetizaram que eu seria morto, crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Muitas pessoas tomam posse de trechos daquilo que o profeta fala, daquilo que as profecias falam. Por exemplo, muitos gostam de dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É muito bom se apegar ao nada me faltará, mas para que o nada me falte, eu preciso ter Ele como meu Senhor, porque o texto original vai dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. É muito bom se apossar de texto que
diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Sim, mas para que isso aconteça, eu preciso habitar no esconderijo do Altíssimo, e eu preciso estar sobre a sombra das suas asas. Então Jesus está confrontando os seus discípulos em texto que eles pegaram sobre o que Jesus seria, o resgatador, aquele que viria para redimir o seu povo. Sim, mas para que isso acontecesse, ele também seria morto, crucificado, seria levado como ovelha muda ao matadouro, como Isaías fala. Então Jesus quer trazer a mim e a tua memória aquilo que a palavra diz, aquilo que as profecias falam. E o que a profecia diz é que no decorrer dos últimos dias, muitas coisas vão acontecer. Tribulações, perseguições, peste, fome, terremoto, guerras, tudo isso. Só que muitos cristãos não estão atentos. Por quê? Porque são nécios no conhecimento, não conhecem as Escrituras, não têm o conhecimento da palavra, são desprovidos disso. Por isso ficam aí se alimentando de qualquer um, é ouvindo tanta gente, é ouvindo tanta coisa, mas não para ouvir aquele que desceu do céu, o pão do céu, o pão vivo. Aí Jesus vai começar a limpar ali os olhos daqueles discípulos, e Jesus vai dizer assim, no versículo 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Não era isso que os profetas já haviam falado? Versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, exponha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus foi agora trazer sobre a vida ali dos seus discípulos, foi ministrar sobre a vida dos seus discípulos um pão que traz vida, que é a palavra de Deus. E desde lá de Moisés, desde o Pentateuco, por todos os profetas, todas as passagens que se referiam a Jesus durante aquela caminhada de 11 quilômetros, Jesus foi falando com seus discípulos: olha, Moisés falou assim, Jeremias falou isso, Isaías falou isso, Davi falou isso, Samuel falou isso. Então todos os profetas falaram a respeito de Cristo, do que deveria acontecer, do que ele deveria padecer. E Jesus foi limpando ali a mente dos seus discípulos, Jesus foi limpando ali o coração dos seus discípulos, porque a mente e o coração dos seus discípulos estavam cheias e fartas de um pão terreno, um pão de medo, de dúvidas, de incerteza. Quem sabe a tua vida não está assim, quem sabe o teu coração não está assim, porque você só tem buscado se alimentar de coisas terrenas, porque você só tem se enchido nesses dias de coisas más, que trazem medo, que trazem pânico, que trazem ódio. Muitos hoje o coração está cheio de ódio, porque você vai na mídia, a mídia te ensina a odiar fulano, a odiar ciclano, a odiar partido A, a odiar partido B. Aí você vai nas redes sociais, as pessoas só compartilham coisas que incentivam ao ódio. Você deve odiar fulano porque fulano fez isso. Não, você deve odiar ciclano porque ciclano está fazendo isso. E muitos cristãos estão com o coração cheio de ódio. Onde a Bíblia nos ensina a orar pela nossa nação, a orar pelas autoridades, a abençoar e não amaldiçoar. Mas muitos estão cheios de ódio, porque só se alimenta disso, do ódio. A palavra diz: por aumentar a iniquidade no decorrer dos últimos dias, o amor de muitos se esfriarão. Muitos já não têm amor, já não têm esperança, não têm fé. Por quê? Porque não têm se alimentado do amor, da fé e da esperança. Quem é? Deus é amor, a Bíblia diz.
A palavra me traz fé, a palavra me traz esperança. Então Jesus foi limpar o coração dos seus discípulos naquela caminhada. E Jesus vai citando textos e mais textos, palavras e mais palavras. Só que as pessoas não querem hoje a palavra de Deus. Eu estava assistindo sexta-feira a live do Fernandinho. E eu estava acompanhando ali quantas pessoas estavam assistindo. E no momento dos louvores, irmãos, por incrível que pareça, quando chegou o momento dele ministrar uma palavra, e logo depois dele também outro pastor estava ministrando a palavra, eu fiquei impressionado com o número de pessoas que deixou de assistir naquele momento. O número de pessoas que parou de assistir. Porque muitos não querem mais a palavra de Deus. Querem louvores, querem mover, querem bênção. Mas o pão do céu é a palavra de Deus, e é a palavra de Deus quem traz vida e vida em abundância para mim e para você. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra. E aí a Bíblia diz na continuação do texto que Jesus falou, e eles foram andando, e chegou um momento em que eles havia ali um caminho que ia para a aldeia e um caminho parecia que Jesus iria seguir aquele caminho. E no versículo 28 diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde fez ele menção de passar adiante, ou seja, Jesus ia mais adiante. Versículo 29: mas eles o constrangeram dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já declinado. E entrou para ficar com eles. E aqui que acontece algo extraordinário. Até então, aquele momento, os discípulos estavam ali ouvindo, sendo fortalecidos pela palavra que Jesus estava ministrando. Só que a Bíblia nos diz, no versículo 30: e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele um pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Olha que impressionante. Quando Jesus partiu o pão, quando Jesus ele tomou o pão, aleluia, abençoou, e tendo partido, quando Jesus dá aquele pão para aqueles dois discípulos, a Bíblia nos diz: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Aleluias. Partido do pão. Ali era um pão físico, mas hoje eu estou falando de um pão espiritual, a palavra de Deus. No compartilhar da palavra. Você está entendendo, meu irmão? Que este momento que nós estamos vivendo não é da gente estar compartilhando o pão da terra, o medo, o desespero, o vírus, a doença. E não esteja pensando aqui que eu não estou aqui sendo irresponsável quanto o vírus, a doença. Não. Nós já temos ciência muito bem, meu irmão, do que é isso, do que está acontecendo. Ninguém é criança. Só que eu não fui chamado para estar compartilhando isso. O meu chamado não é vir aqui compartilhar de um vírus, de uma doença, não. Eu fui chamado para compartilhar esse pão que desceu do céu. E você também foi chamado para compartilhar este pão que desceu do céu. Porque é no partir deste pão que os olhos se abrem. É no partir desta palavra, é no compartilhar este evangelho, que as pessoas são livres, que as pessoas são libertas, que as pessoas são curadas. É no compartilhar da palavra do Senhor, do evangelho do Senhor. Quem sabe as nossas redes sociais estejam cheias de compartilhamentos, de ódio, de medo, de incerteza, aonde nós fomos chamados para compartilhar o pão que desceu do céu, a palavra do Senhor. A palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Aleluias.
É essa palavra, é este compartilhar que Deus está esperando de mim e de você. Foi isso que Jesus fez, e quando Jesus o faz, os olhos se abrem. É a palavra de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados, para compartilhar esta palavra. Então eu estou neste momento compartilhando essa palavra com você. Eu estou neste momento pedindo que o Espírito Santo vá no direcionamento do teu coração e tire agora toda a cegueira espiritual dos teus olhos, toda a dureza do teu coração, toda a incredulidade agora caia por terra da tua vida, no nome de Jesus. Que esta palavra alcance você agora e os teus olhos sejam abertos e você tome dessa porção sobre a tua vida. E aí, pastor, o que acontece quando a gente recebe esta palavra? Talvez você esteja dizendo: eu estou entendendo, pastor. Eu estava preso, eu estava cego espiritual, mas agora o Espírito Santo está ministrando no meu coração, eu estou sendo livre novamente, os meus olhos estão sendo abertos. O que eu faço? Vamos aprender com os discípulos o que eles fizeram. Vamos ver agora o que os discípulos fazem depois que os olhos são abertos, depois do partir daquele pão, depois do partir daquela palavra. O que aqueles homens fazem? Acompanhe comigo. Diz o texto, versículo 32: disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando nos expunha as Escrituras? Eles disseram: o nosso coração não vinha ardendo quando a gente estava caminhando. Ei, entenda isso. Não é somente arder o coração que vai mudar a situação. Não é só sentir um ardor no coração, talvez a palavra está queimando no teu coração, mas isso não é suficiente. Não é só sentir um arrepio. Eu estava no culto e senti um arrepio tão bom. Eu senti. Não é só isso, não é uma emoção, não é só um momento. O que faz a diferença nas nossas vidas é se nós estamos recebendo o pão vivo que desceu do céu e estamos nos alimentando deste pão. Eles caminharam com Jesus, mas no partir do pão é que os olhos se abriram. E quando os olhos se abrem, eles dizem assim: disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? Versículo 33: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Aleluia. No partir do pão. Quando a gente recebe este pão, e quando este pão nos tira a cegueira espiritual, quando esse pão vem para tirar, querido, toda a vergonha, toda a timidez, toda a incerteza, a gente volta e a gente vai compartilhar: ora, o Senhor está vivo, Ele ressuscitou. O Senhor vai fazer nas nossas vidas aquilo que Ele tem prometido, porque todas as promessas têm se cumprido e se cumprirão. É isso que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida: compartilhar o pão que desceu do céu, porque este pão, ele vem para dar vida ao mundo, para dar vida. Do que você tem se alimentado? É isso que nós precisamos fazer se nós queremos nos tornar espiritualmente saudáveis. Nos alimentar de uma comida que é sadia. A palavra de Deus, ela é saudável. A palavra de Deus, ela traz bonança para as nossas vidas. Era essa palavra que eu queria compartilhar com você. Eu queria ministrar sobre o teu coração. Deus falou comigo por meio da palavra dele nesta mensagem. E eu sei o que eu preciso mudar. Eu sei o que eu preciso rever na minha alimentação, tanto física como espiritual. Pastor, o senhor está querendo dizer que durante esse tempo a gente precisa ficar só ouvindo pregação? Não estou dizendo isso. Eu não fico direto ouvindo pregação. Eu tenho momentos no qual eu assisto filme com a minha família, né? A gente assiste filme gospel, a gente assiste
filme secular que dá para assistir, que não vai ferir os nossos princípios. Não fique direto ouvindo pregação, mas nós precisamos nos alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Há tempo para todas as coisas. Você pode separar um momento. Você pode rever aí os seus conceitos na sua vida, tanto a alimentação física como a alimentação espiritual. Eu gostaria de orar com você. Se você puder fechar os seus olhos, faça essa oração no nome de Jesus. Peça a Ele agora para ministrar sobre o teu coração, te ensinar e te ajudar sobre aquilo que você precisa mudar. Deus, eu te louvo, Pai, por esta palavra. Eu te agradeço por esta palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus. E eu te peço, Deus, abençoe cada vida, Senhor, que está acompanhando este vídeo. E ajuda cada um a mudar a sua alimentação, tanto física ou espiritual. Se você tem sofrido fisicamente, peça ajuda a Deus, peça força a Deus para mudar. Peça ao Senhor, se você está espiritualmente enfermo, peça ao Senhor também. Ele é a nossa cura, Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança. Então busque do Senhor, e o Senhor fará grandes coisas na tua vida no nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família. Eu oro por todos que estão enfermos agora. Eu quero orar especialmente pela vida do Lenil, Senhor, que se encontra, meu Pai, ali precisando de um milagre do Senhor. Faz um milagre naquela vida, Senhor. Acampa os seus anjos ali ao redor dele, ministra sobre o coração dele, Espírito Santo. Faz o impossível, confunde a medicina ali, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é a cura, Deus amado. Então faz um milagre na vida daquele homem e na vida dos demais que precisam neste momento, de todos que estão na UTI, na CTI. Meu Deus, faz um milagre, Senhor, porque o Senhor é Deus de milagre. No nome de Jesus, que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor abençoe sua casa, o seu lar, a sua família, em todas as áreas, no nome de Jesus. Amém? Queridos, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso, nos ajude aí. Amém? Compartilhe também esse vídeo, essa pregação com outras pessoas. A gente tem alcançado aí muitas pessoas fora das nossas cidades, em outros estados. Então faça isso, compartilhe esse vídeo aí, para que esta palavra alcance mais vidas e que o Senhor fale em cada coração, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, a nossa casa, nosso lar, a nossa família, sobre a igreja do Senhor. Oramos e pedimos ao Senhor que tudo isso passe logo, que este momento passe logo, que nós possamos ver você aqui novamente na igreja, nós possamos todos nós estarmos reunidos aqui novamente, no nome de Jesus. Amém.